aperfeiçoarmos o nosso caráter, de sermos moldados pelo poder que há, aleluia, que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Neste momento eu vou pedir para a amada igreja que abra a palavra de Deus em 1 Samuel. O concerto hoje é obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 10:6. Amém? Amém. Diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aí o 9, eu li o 6, vamos ler o 9. Sucedeu que, pois, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Amém? Amém. Glórias a Deus. Podemos até. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós acabamos de ler algo extraordinário que aconteceu na palavra de Deus com o rei Saul. Saul foi um homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei para aquele povo de Israel que eles pleiteavam por um rei. E ali, onde nós acabamos de ler, no verso 6, Samuel profetizou para ele e disse: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Olha que promessa! Olha que promessa chegou até Saul naquele momento em que ele iria ser ungido a rei. E logo que essa promessa aconteceu, foi feita, no 9 nós vimos que logo sucedeu que, virando as costas de Samuel, assim que Samuel partiu, Deus mudou o coração de Saul, irmão Joel. Ele tinha um coração e Deus foi lá e transformou, mas não levou tempo não, foi algo muito rápido. Deus mudou o coração de Saul em outro coração, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Não passou um ano, não passou 2 anos, no mesmo dia. A profecia se cumpriu na vida de Samuel, de Saul, e ele foi transformado. E o povo ali, caminhando aqui na palavra, o povo escolheu a Saul. Saul começou a vencer as lutas, as guerras. No 11 ele vence os amonitas e por aí vai, né? Ele vai guerrear contra os filisteus, e ali ele foi reinando no meio do povo de Israel. Só, irmãos amados, que existe um erro muito grande que muitos de nós cometemos como servos de Deus. Não aconteceu apenas com o rei Saul, acontece conosco que somos filhos de Deus. Nós achamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que estamos no caminho do Senhor, nós não nos passa nenhum risco, nós podemos levar a vida como queremos, fazer aquilo que melhor nos agrada, fazer da palavra de Deus algo self-service. Esse quero, esse eu não quero, isso é muito para mim, isso é pouco para mim. E este homem que teve o coração transformado de uma maneira instantânea pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aleluias, aconteceu algo muito triste e que serve de exemplo para todos nós. Vamos lá no mesmo livro, 1 Samuel 16:14. 1 Samuel 16:14. Glória a Deus. 1 Samuel 16:14. Se os irmãos puderem ficar com a palavra aberta, é bom. Amém. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Vou ler novamente. E o Espírito do Senhor se retirou
o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Não era um espírito mau, era um espírito mau que vinha do inferno, das trevas, mas foi com permissão de Deus. Aleluia. Irmãos, um risco que nós temos quando estamos na casa de Deus é querer legislar conforme a nossa vontade esta palavra. É querer fazer desta palavra algo que nos sirva, não que nós temos que obedecer ou servi-la. Ela tem que me servir do jeito que eu quero. E foi o que aconteceu com Saul, quando ele começou a legislar segundo a sua própria vontade. Aqui no 1 Samuel 15:20, o próprio Saul falou que ouvia a voz de Deus em engano. Ele falou: eu ouvi a voz de Deus e fiz tal coisa, que era algo abominável para Deus. O próprio Saul, ele desobedeceu a Deus com o propósito de agradar ao Senhor. Vamos aqui, ó, 1 Samuel 15:21, volta um pouquinho. Aleluia. 15:21. Mas ele justificando a Samuel, quando Samuel veio repreendê-lo pela sua desobediência, ele falou: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, o Senhor tinha falado: não toca em nada. Aleluia. Não toca em nada. Aí o que o povo fez? Não, vou levar essas ovelhas e essas vacas aqui para ofertar ao Senhor. Deus não quer esse tipo de oferta que não venha do alto, que não venha do trono, que não venha da obediência. Aleluia. Por que eu estou falando isso, irmãos? E nós precisamos meditar nesta noite, que nós desviamos a obediência a Deus ofertando aquilo que Ele não pediu. Eu vou sair aí fazendo sopa, dando sopa para todo mundo que está aí fora, os mendigos. Amém. A palavra de Deus não nos reprime sobre isso, mas nós não podemos colocar isso à frente das nossas obrigações, à frente daquilo que está falando a palavra de Deus. Eu tenho esse pecado, eu sou, digamos, eu sou uma prostituta, mas com o dinheiro da minha prostituição eu estou dando comida aos pobres. Não é com o erro que nós vamos justificar, não é com esse tipo de bengala que nós vamos justificar o nosso erro. Eu já dou meu dízimo e a minha oferta, e o meu pecado Deus perdoa, porque eu estou ofertando na casa de Deus, né? Eu não preciso deixar esse meu pecado. Já sou dizimista, já sou ofertante. Grande erro. E tem uma coisa, irmãos, que Deus tem falado muito comigo, me ensinado. Noites de orações, jejuns prolongados para encobrir pecados. Eu tenho meu pecado de estimação, sabe, irmã? Digamos, um servo de Deus falando: eu tenho esse pecado na prostituição, eu estou fora do casamento, mas eu vou passar a madrugada toda orando a Deus, vou jejuar 24 horas, mas se não abandonar o pecado, não adianta nada. É melhor você lutar contra o teu pecado do que passar a madrugada orando e clamando, enquanto quando se levanta dali você faz tudo o contrário. Eu conheci uma irmã que ela era uma mulher de oração, presbiteradora. Pensa numa mulher que de manhã podia falar para a ceia a madrugada toda, orando, todo um propósito de jejum até 3 horas da tarde, eu não sei quanto tempo. Coisa linda de mulher de Deus, isso não está errado. Não estou aqui invalidando uma vida consagrada no altar do Senhor, jamais estaria fazendo isso. Só que quando começava a conversar com ela, irmãos, eu que muito menos faço, eu falava com ela e ela começava: mas porque fulano, porque meu marido, porque a igreja, porque a irmã, porque não sei o que,
Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Glórias a Deus. Amados irmãos, isso aqui é tão sério. Isso aqui é uma coisa tão profunda. Uma coisa não invalida a outra. Quiçá nós façamos os sacrifícios e obedeçamos a palavra. É o conjunto perfeito, irmã Jussara. É aquilo que Deus espera de todos nós. Mas entre sacrificar e obedecer a palavra, o Senhor prefere que você obedeça. Entre sacrificar e obedecer, Ele vai falar: me obedeça. Isso é algo tão profundo que eu até busquei aqui algumas coisas dentro do segundo Espírito, que nós não devemos buscar brechas para justificar o nosso erro ou o nosso pecado. Poxa, olha, eu faço tanta coisa, eu ajudo tanta gente, mas e você? Você está obedecendo a palavra? Você está entrando no querer de Deus para a tua vida? Você está moldando, permitindo que Deus molde o teu caráter? Não podemos ficar com justificativas infundadas, irmãos. Orei a madrugada inteira, mas me levantei dali, pô, fulano veio logo uma palavra que entrou e eu não consegui. O que adiantou? Orar a palavra a madrugada inteira e não vigiar. E nem adianta a gente tentar criar um novo evangelho. O evangelho já está escriturado. Nós temos aprendido muito. Nós temos ouvido palavras aqui que verdadeiramente moldam o caráter do homem ao ouvir. Mas mais do que isso, é no agir e é no obedecer. Porque não devemos nos apoiar em nenhum estribo para justificar os nossos erros. E uma coisa que o ser humano tem como excelência de vida é justificar os erros através do outro. Meu marido é uma bênção. Meu marido me tirou da graça hoje. Eu estava em jejum, ele chegou, ele falou, acabou a minha unção. Mas é você. Isso nós temos, o ser humano como um todo, sempre está olhando para o outro. E como eu falei no exemplo que eu vi de uma irmã, nunca olha para si. Onde eu preciso melhorar? Onde é que eu vou? Aleluia, permitir que Deus faça uma grande obra. Irmãos, não se estribe, não fique em cima, não use como bengala. Dízimo, oferta, aleluia, oração demasiada, sacrifício, porque você está fazendo sacrifício de tolo. Não adianta orar e não vigiar. É um conjunto que a palavra nos diz. É um conjunto. Eu estava buscando os exemplos. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Tem exemplos na Bíblia. José do Egito. Se José do Egito olhasse as circunstâncias dele, aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando, ele tinha motivo de sobra para abandonar o Deus dele. Jó tinha motivos de sobra para abandonar o Deus, assim como a sua esposa falou. Mas eles permaneceram firmes. Eles não negaram a Deus, eles obedeceram e permaneceram firmes. Eu não sei, amados irmãos, o que os irmãos, onde está o propósito de Deus nesse concerto desta noite. Mas obedeça. Aleluia. Obedeça a palavra. Nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
Mas no outro dia volta tudo ao normal. O pecado volta. Então, o sacrifício que foi feito, a oração que varou a madrugada, o jejum contínuo que não tem obediência, para Deus não vale nada. Ele prefere que você, aleluia, obedeça. Assim como Saul, que teve o coração transformado instantaneamente pelo Senhor, e logo depois, alguns capítulos, o Espírito Santo de Deus saiu da vida dele. Isso pode acontecer comigo e com você. Isso pode acontecer comigo e com você. Eu estou bem, eu estou na igreja, estou obedecendo, estou indo, estou frequentando os cultos. E a obediência?